A todos, eu sou o aluno Murilo, da turma TMI 51, e vou falar um pouco sobre a CLT, né? Vou falar mais em relação à parte histórica da CLT. Após a abolição da escravidão no Brasil, que ocorreu em 1888, houve uma crescente utilização da mão de obra livre e assalariada, né? Que foi impulsionada pela chegada dos imigrantes ao país. A partir de então, começa a surgir os primeiros conflitos trabalhistas. E o movimento operário começava a ganhar força no cenário político nacional. Então, a partir daí, diversas leis trabalhistas foram criadas nesse período. Outro passo decisivo para a criação da justiça do trabalho no Brasil veio pela Constituição de 1934. O documento trouxe normas para proteger os trabalhadores, como salário mínimo, jornada de trabalho de 8 horas, repouso semanal, férias anuais remuneradas, indenização por despesa sem justa causa, né? E, finalmente, no dia 1º de maio de 1943, foi promulgada a consolidação das leis trabalhistas, né? Que é a famosa CLT. Foi um resultado de um processo de lutas e conquista de direitos dos trabalhadores e que reuniu e ampliou a vasta e dispensa legislação trabalhista produzida ao longo da década, né? Porque antigamente, como não tinha CLT para juntar todas as leis, então cada local tinha uma forma de tratar o trabalhador. Então com quem saía perdendo com isso eram os trabalhadores. Então a CLT juntou todas as leis em um único documento, né? Na época até o Getúlio Vargas, né, discursou, né? Ele falou que um trecho da fala dele foi que o trabalhador brasileiro possui hoje o seu Código de Direitos e sua Carta de Emancipação de Economia, né? Isso foi o início do discurso do Onélio Getúlio Vargas da época. A importância da CLT na história do direito do trabalho é notória, né? Pela influência que exerceu, revelando uma técnica processual simples, rápida na solução dos conflitos, né? Então, perceba que eu citei a parte processual, né? Então, quando a CLT não é levada a rigor, quando alguém fere a CLT, essa pessoa pode responder judicialmente por isso. Nesses 70 anos de CLT, ela passou por atualizações, revogando normas anacrônicas e inserindo outras, né? Prova de que a CLT vem acompanhando as mudanças sociais e tecnológicas do país. Aqui podemos citar como exemplo essas questões da mudança, que a CLT ela não parou no tempo, ela vai se modificando com o passar do tempo. Nós todos sabemos que passamos por uma pandemia, e nesse período de pandemia, a forma de trabalhar ela foi mudada um pouco, né? Hoje o trabalhador pode ficar em casa, sentado na sua cama, deitar na sua cama e trabalhar no seu computador. A CLT ela não tem ainda embasamento para esse tipo de trabalho, né? Então, daqui a uns 2, 3, 4, não sei quantos anos você passar, provavelmente a CLT ela vai se adaptar a esse novo ambiente, né? Que vai proteger o trabalhador que fica trabalhando em casa. A CLT também ela se preocupou com a mulher, né? Após a Revolução Industrial, o trabalho feminino passou a ser muito utilizado em larga escala, substituindo até mesmo a mão de obra masculina. O principal fato era o salário mais baixo pago às mulheres, né? Embora elas cumprissem as mesmas exigências, direitos, as mesmas exigências dirigidas aos homens. Com a exploração do trabalho feminino, começava a surgir um problema até então desconhecido para a sociedade, né? Começava a questionar-se, por exemplo, a quantidade e o tipo de serviço possível às mulheres. Na verdade, esse discurso até hoje ainda é feito, né? O que fazer, por exemplo, com a trabalhadora grávida?
e com seu filho, né? Com quem ela poderia deixar o seu filho. E para resolver esse desafio é que surge entre as principais leis trabalhistas normas para proteger o trabalho da mulher e o seu menor. São direitos como a licença maternidade, a proteção ao salário, a jornada e o tipo de trabalho realizado. A proteção do trabalho da mulher foi alvo de diversas adequações ao longo do tempo, né? Mas em 1999 foi aprovada a lei que inseria regras sobre o acesso da mulher ao mercado de trabalho, visando coibir a discriminação, né? Infelizmente, essa questão da discriminação ela ocorre até hoje, né? Até hoje temos mulheres que deixam de exercer certas funções pelo fato de ser mulher. Em relação às trabalhadoras gestantes, a atualização foi a maior, né? Em relação a esse tipo de trabalhadoras, né? E novas leis ampliou o tempo de licença maternidade, né? Hoje em dia a mulher conta com 120 dias de licença. Aqui é interessante que quem trabalha no regime da CLT são 120 dias, mas para quem é concursado pelo estado ou pelo município é um pouquinho a mais, né? Então, mesmo a pessoa sendo concursada, a CLT ainda tem poder nesses concursados, né? Se eu não me engano, para quem é concursado são 6 meses, né? E o pai concursado tem direito a 15 dias de ficar em casa, que é a licença paternidade. A CLT também ela fala sobre o trabalho infantil, né? Que a gente não iremos explorar aqui o trabalho infantil. Porque ao falarmos do trabalho infantil, nós temos que também falar sobre o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. E temos que falar também na questão social, né? Porque nós sabemos que os menores, os menores, eles são protegidos pelos seus pais e seus responsáveis. Mas também a sociedade, ela tem responsabilidade sobre o menor, né? Então, quando nós vamos falar do menor, a gente entra em outra esfera jurídica, que é uma esfera jurídica muito extensa para ser discutida em 5 minutos. A CLT ela também se preocupou com a saúde e a segurança do trabalho, né? É direito do trabalhador exercer suas funções em ambiente de trabalho seguro, sadio. A segurança e a saúde do trabalho está entre os temas mais relevantes tratados pela legislação trabalhista. A CLT dedica o capítulo 15 todinho sobre esse assunto, né, na Lei de número 6.514 de 1977. Entre as normas está a obrigatoriedade da empresa a fornecer gratuitamente equipamento de proteção individual, né? A CLT ela discute a questão das NRs, né, que os colegas irão falar aí sobre esse assunto. Quais são os direitos conquistados do trabalhador pela CLT? Foram adicionados, né, o exercício de atividades penosas e insalubres ou perigosas, a proibição do trabalho noturno para menores de 18 anos e o seguro contra acidente de trabalho. Quando se fala, como já citei anteriormente, que eu não iria falar sobre o trabalho infantil, mas é interessante deixar claro aqui que adolescentes menores que 18 anos, eles não podem trabalhar no período noturno, né? Período esse que é compreendido entre as 22 horas às 5 da manhã. Mas tem a questão do menor aprendiz, né? O menor aprendiz aí não trabalha no período noturno, e o trabalho do menor aprendiz, ele tem que trabalhar em um local cujo esse local não venha atrapalhar o seu desenvolvimento, não venha atrapalhar os seus estudos. A partir do momento que esse trabalho, que é meio período, começa a atrapalhar os estudos, ele já vai de contra a CLT. Aqui é importante falarmos que a CLT ela vem se atualizando com o passar do tempo, né?
Desde a sua criação em 1943, a economia mundial mudou significativamente. Porém, os trabalhadores ainda têm muito o que conquistar em relação aos direitos sociais. Se para certas categorias profissionais mais organizadas já se fala em flexibilização da CLT, para muitos trabalhadores distribuídos pelo país afora, sequer foi aplicado o mínimo das normas trabalhistas em vigor. Essa aplicação das normas mínimas aqui, né, nós podemos ver isso nas grandes cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro, né, as pessoas trabalhando de maneira informal, no lixão, né? Lá também é fácil verificar o trabalho da criança, né? O trabalho infantil. Estima-se que no Brasil 44 milhões de trabalhadores estão na informalidade, sem carteira assinada. Para que a CLT veio? Para que a CLT foi criada? A CLT ela veio para acabar com o trabalho escravo, com o trabalho infantil e assegurar a saúde e a dignidade do trabalhador. Como eu citei logo no início, não tem como falar dos artigos específicos, porque são muitos artigos, são 922 artigos, né? Alguns já em desuso. E sabemos que dentro desses artigos vamos ter os parágrafos, vamos ter os incisos, as alíneas, então não tem como comentar todos os artigos. Então essa apresentação ela foi voltada para a parte mais histórica de que para os artigos, né? É lógico que todo trabalhador tem o dever de saber o mínimo sobre a CLT. A CLT ela é tão complexa que pessoas da área jurídica fazem especialização voltada só para a CLT, né? E nós sabemos que geralmente a especialização ela tem 360 horas, no mínimo, né, para poder valer como uma especialização. Então isso quer dizer que é muito vasto, né, essa discussão sobre a CLT. Então eu quero agradecer aqui a atenção de todos e essa aí foi a minha apresentação. Boa tarde. O nosso trabalho é sobre a CIPA. Os integrantes do grupo são estes aqui. Eu me chamo Rômulo Ramon e este é o nosso trabalho. Esse é o objetivo da CIPA. A CIPA tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador. A princípio eu vou falar da criação e do slogan. Desculpa. A CIPA nasceu em 1944 durante o governo de Getúlio Vargas, dando início a uma maior preocupação e legislação frente ao trabalho. O seu logo, que é esse círculo com uma cruz verde, reflete saúde e prevenção. Por isso que a cruz é utilizada na área de saúde. E a cor verde faz referência à área de trabalho. Nesse slide, falemos um pouco de leis e normas. A CIPA é regida pela CLT, Decreto-Lei número 5.452, de 1º de maio de 1943, no artigo 163, basicamente, né? Dentre as 37 normas regulamentadoras existentes no Brasil, a CIPA se encontra na norma número 5, que é totalmente voltada a ela. A CIPAT, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, tem como único objetivo conscientizar os trabalhadores sobre a importância da prevenção aos acidentes de trabalho. Esse é o objetivo da CIPAT. Como implementar uma CIPA? A CIPA é implementada através de eleição, mas há um determinado número de funcionários. A empresa, para poder ter uma CIPA, tem de ter no mínimo 20 funcionários. Acima disso é feita uma eleição. A CIPA é formada por 4 membros representando o empregador
e 3 membros suplentes representando o empregado. A CIPA NR5, instalação, treinamento, suporte técnico para os membros da. Por último, e não menos importante, o CIPEiro, eleito democraticamente, digamos assim, tem como atribuições elaborar mapa de risco, organizar a CIPAT, verificar condições de trabalho, divulgar e promover o cumprimento das normas, dentre outras atribuições. O nosso vídeo é curto, a montagem foi feita sobre o conteúdo estudado. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Boa noite a todos os colegas, a todos que me assistem. Eu vou fazer um breve vídeo aqui com relação à apresentação da equipe. Nossa equipe é formada pelo Davi, pelo Francisco, pelo Murilo, pelo Rômulo e por mim. Tá? E eu vou falar sobre equipamento de proteção individual. Vou fazer um breve apanhado aí de informações, um breve resumo, tentar ser bem objetivo para não estender muito tempo. Bom, e onde que a gente encontra informações com relação ao equipamento de proteção individual? Estamos diante dela aqui, NR6. NR6 fala a respeito, né? É uma norma exclusiva ao uso de EPI, correto? Então, a gente vai tentar destacar alguns tópicos aqui relevantes, desde o conceito, né? Então, o que seria esse EPI? O que a norma fala a respeito do EPI? Bom, considera-se equipamento de proteção individual EPI todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. Este é o conceito que encontra-se na norma. Mas para fins, né, didáticos, para a gente fixar bem, então o EPI ele se aplica para mim, né, para a gente esclarecer, elucidar bem esse conceito. Qualquer atividade que envolva, que tenha risco, é necessário usar o EPI. Qual é a função do EPI nessa atividade? É justamente minimizar os danos, né, que essa atividade pode trazer ao trabalhador, minimizar, né, o acidente, caso aconteça, caso ocorra. E neste próximo slide aí a gente vê os tipos de EPIs, né, os mais usualmente mais conhecidos, né, mais aplicáveis, são muitos, são bastante. Bom, aí a gente tem um colete, né, com sinalização. A gente tem o capacete, segurança, a gente tem as botinas de segurança, bota-sete Lego, N EPIs utilizados aí na indústria, na construção civil. A gente tem um cinto de segurança, tem protetores auriculares. Falando de mim, falando da empresa que eu trabalho hoje, a gente trabalha construindo linhas de transmissões e a gente usa um cinto especial, que é o cinto de paraquedista. A turma que trabalha em montagem de torre, lançamento de condutores, usa em especial esse cinto, né, para desenvolver atividade em altura. Então, aí fica alguns exemplos nessa lâmina de EPIs. E aí a gente vai lendo, né, a gente pega a norma e tentando resumir a norma em R6, a gente consegue destacar alguns pontos importantes aí. E tá nesse slide você pode observar. Bom, com relação ao uso do EPI, então existem obrigações, né, impostas pela NR, que vale destacar, a gente vai destacar aqui. O que seria esse item, esse tópico cabe ao empregador? Bom, o empregador, qual é o papel do empregador com relação ao uso do EPI? Ele analisa a atividade de risco que há naquele trabalho, naquela atividade, e ele fornece ao trabalhador esse EPI para essa atividade.
Muito bem. Essa parte aí dá pra gente fixar legal. Com relação ao empregado, além do empregador fornecer, ele obriga a usá-lo, né? E usá-lo só para aquele fim, tá? Vale destacar isso aí também, a norma destaca isso aí. Com relação ao próximo tópico aí, que seria cabe ao empregado, bom, se a empresa te obriga a usar, você tem que usá-lo. Então, o empregado ele tem que usar o EPI para aquela atividade, né? Também ele é responsável, né, exclusivamente responsável pela conservação desse EPI. Tá? Ele precisa zelar aí por esse EPI e usá-lo somente para esse fim. Então, fica bem fixada essa informação aí. Com relação, cabe ao fabricante e ou importador, bom, o fabricante ele precisa, né, se cadastrar junto a um órgão competente. Né? Hoje, o extinto Ministério do Trabalho, né, que hoje seria o Ministério da Economia, tá? Né? Dentro da Secretaria do Trabalho, ela recebe esses anexos que é possível encontrar na norma e o fabricante se cadastra e aí ele consegue comercializar, ele consegue vender esse EPI, correto? Consegue importar. E aí a gente tem também um tópico importante dentro dos usos de EPIs, seria a certificação, né? Certificado de aprovação. O que seria certificado de aprovação? A gente tem, até preparei uma lâmina exclusiva aqui que ele conceitua esse certificado de aprovação da seguinte maneira. Ele é um documento emitido pela Secretaria do Trabalho, STRAB-ME, que seria o Ministério da Economia, que tem por finalidade avaliar e manter um padrão nos equipamentos de proteção. Ok? O CA, né, como é conhecido, garante a qualidade e funcionalidade dos equipamentos de proteção individual. Ok? Então, essa lâmina aí é para a gente fixar bem o conceito de CA. Ainda vendo aqui esse último tópico, né, que seria as obrigações do órgão regional do MTE, né, que a gente já esclareceu que é a Secretaria do Trabalho. Bom, ela fiscaliza esse EPI, né? Ela recebe amostras, correto? E fazem né, as análises, né, desse DPI, do uso desse DPIs, correto? E, consequentemente, aplica as normas para o uso, tá? Bom, o objetivo principal, né, deixei bem destacado aqui nessa lâmina, é justamente capacitar, né, capacitação e orientação aos trabalhadores quanto à necessidade e uso correto dos EPIs, visando garantir a segurança e integridade física no trabalho. Bom, pessoal, diante dos conceitos, de algumas obrigações e deveres dentro da norma que nós destacamos, vimos alguns tipos. Vou finalizar com esse slide aqui. Evite acidentes, use sempre os equipamentos de proteção. Tá? No mais, é só isso. Obrigado. Ok, meu nome é Davi, sou da Gabriel, sou da turma de Tecnologia Mecatrônica Industrial, turma 31. Eu vou falar das normas regulamentadoras. O que são as normas, quem é responsável pelas normas, quando elas foram criadas, em que contexto elas foram criadas e por que seguir elas. E os principais objetivos dela. Eu vou falar da norma 1 até a norma número 15. Então, o que são as normas, primeiramente? As normas são disposições complementares do capítulo 5 da CLT. Então, as normas regulamentadoras, elas são 37. Então, 37 normas regulamentadoras atualmente. Então, quem é responsável pelas normas regulamentadoras? Primeiramente, quando elas foram criadas há mais de 40 anos, quem era responsável por elas e quem criou elas foi o Ministério do Trabalho. Hoje o Ministério do Trabalho não existe, está extinto. E quem é responsável atualmente é o Ministério da Economia, juntamente com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, que fiscaliza essas normas e tem essa responsabilidade de fiscalizar.
quando elas foram criadas. Elas foram criadas em julho de 1978 pelo Ministério do Trabalho, como eu já coloquei. Na época, quando foram criadas as normas regulamentadoras, foram criadas 28 normas. Atualmente são 37 normas. Todas as empresas que possuem empregados sob o regime da CLT devem seguir as normas regulamentadoras, incluindo empresas públicas ou privadas, órgãos públicos e administrativos. Então, a ideia das normas é justamente regularizar a segurança e a saúde do trabalhador, primeiramente pelo trabalhador, né, para proteger, para assegurar de que qualquer acidente que aconteça haja uma responsabilidade, primeiramente do governo, né, por criar as leis, depois da empresa e até do trabalhador, porque ele seguindo essas normas, conforme estão escritas, né, ele consegue prever alguns acidentes, ele consegue prever algumas doenças de trabalho, né, como eu vou colocar daqui a pouco. Então, qual é os principais objetivos das normas? As normas visam a prevenção de acidentes de doenças provocadas ou agravadas pelo serviço, como eu já coloquei. Se você for de uma empresa pública ou privada, né, você corre esse risco, porque geralmente no regime da CLT você pode trabalhar no máximo, você trabalha geralmente 8 horas por dia. Elas visam instruir empregados e empregadores, visando diminuir acidentes ou doenças ocupacionais, preservar e promover o ambiente do trabalhador e estabelecer regulamentação pertinente à segurança e saúde do trabalho. Então, agora eu vou falar de algumas normas. Vou falar da primeira até a 16ª. A primeira norma é justamente da disposições gerais de risco ocupacional, que é a norma número 01. E a segunda norma regulamentadora foi revogada. A terceira é sobre embargo ou interdição. Ela trata de medidas de urgência adotadas a partir da constatação de situações de trabalho que possuam caso de acidente ou doença iminente com lesão grave e integridade física ao trabalhador. A NR número 04 é os serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho. Impõe às empresas privadas ou públicas, aos órgãos públicos de administração direta ou indireta dos poderes legislativo e judiciário que possuem empregados regidos pela CLT, manter serviços especializados de engenharia, segurança e medicina do trabalho, com a finalidade de promover a saúde e proteger a integridade física e mental no local de trabalho. Então, a ANR número 05 é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Refere-se à Comissão Interna de Prevenção de Acidentes que tem o objetivo de prevenir acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com preservação da vida e promoção da saúde do trabalhador. A NR número 06 ela fala sobre equipamento de proteção individual. Diz respeito à EPI, que é justamente equipamento individual, que é todo dispositivo ou produto de uso individual do trabalhador destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaça e segurança de saúde ao trabalhador. A NR número 07 é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Ela estabelece a elaboração e implementação por parte de todos os empregadores e instituições que admitem trabalhadores como empregados no Programa de Controle Médico Ocupacional, com o objetivo de promover a preservação da saúde do conjunto de trabalhadores. A NR número 08 é sobre edificações. Determina os requisitos técnicos mínimos que devem ser observados, edificações para garantir a segurança e conforto que nela trabalha, quanto à circulação, pisos, rampas, andares, proteção contra intempéries. A NR número 09 ela fala do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, elabora a implementação por parte de todos os empregadores e instituições que admitem o trabalho como empregados do Programa de Prevenção de Ambiente, a PPRA, visando preservar a saúde e integridade dos trabalhadores através da antecipação de conhecimentos e avaliação consequente do controle de ocorrência de riscos ambientais. A NR número 10 é a segurança de instalações de serviços em eletricidade. Ordena os requisitos de condições mínimas para a instalação de serviços de eletricidade. A NR 11 fala sobre o transporte, movimentação e armazenagem e manuseio de materiais. A NR 12 fala sobre a segurança no trabalho de máquinas e equipamentos. A NR número 13
sobre cadeiras, vasos e pressão e tubulações. Apresenta requisitos mínimos para a gestão e integridade de estrutura de cadeiras a vapor, vasos de pressão, suas tubulações de interligação e tanque metálico de armazenagem, segurança e saúde dos trabalhadores. A NR14 ela fala sobre fornos, ajusta que os fornos para qualquer utilização devem ser construídos solidamente, revestidos com material refratório, de forma ao calor radiante não ultrapasse o limite de tolerância estabelecido na NR15. E a NR15, finalmente, atividades e operações insalubres. De respeito a trabalho no seu exercício em condições insalubres, seus anexos classificam as circunstâncias e limites de tolerância, entre muitas outras especificações sobre ruídos contínuos ou intermitentes, ruídos e impactos, exposição ao calor, radiação ionizante, trabalho sob condições hiperbáricas, radiações não ionizantes, vibração, frio, umidade, agentes químicos, poeiras minerais, benzeno e agentes biológicos. Boa noite, pessoal. Eu sou Francisco Amaral Neto e vou apresentar as novas regulamentadoras de 16 a 37. Faz parte da nossa equipe de segurança do trabalho os alunos Davi Souza, eu, Francisco Amaral, Murilo Lisboa, Rômulo Ramon Guedes, Thiago Ramos da Silva. A norma regulamentadora de número 16 trata sobre atividades e operações perigosas. Refere-se ao exercício de trabalhos em condições de periculosidade. Seus anexos classificam as circunstâncias e atividades perigosas, entre as quais operações com inflamáveis, explosivos ou energia elétrica, operações sujeitas a roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais, de segurança pessoal ou patrimonial, atividade de trabalhador em motocicleta e outras operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias radioativas. A nossa próxima norma regulamentadora trata sobre a ergonomia. Ela ajusta parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. As condições de trabalho incluem aspectos relacionados ao levantamento, transporte e descarga de materiais, ao mobiliário, aos equipamentos e às condições ambientais do posto de trabalho e a própria organização do trabalho. A nossa próxima norma regulamentadora é a de número 18, que ela fala sobre as condições e ambiente de trabalho na indústria da construção. Ela impõe diretrizes da ordem administrativa, de planejamento e de organização, que objetiva a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos de segurança nos processos, nas condições e no meio ambiente de trabalho e na indústria da construção, dentre as quais atividades e serviços de demolição, reparo, pintura, limpeza e manutenção de edifícios em geral, de qualquer número, pavimento ou tipo, inclusive manutenção de obras e urbanização e paisagismo. Essa norma ela foi atualizada e agora nós estamos com uma nova norma que foi lançada esse ano, depois de muito tempo de estudo. A nova norma número 18 apresenta uma mudança conceitual importante. Enquanto o texto antigo era bastante prescritivo, a versão atual preza a objetividade, de acordo com a análise da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. O empregador continua com a necessidade de garantir boas condições de saúde e segurança ao trabalhador. Com 40% menos itens, a norma número 18 deixa de ser uma norma de aplicação e passa a ser uma norma de gestão. Na prática, ela dá mais liberdade aos profissionais de saúde e segurança do trabalho e traz também mais responsabilidades. A norma de número 19, ela trata sobre explosivos. Ela regula a fabricação, o manuseio, armazenamento, transporte e comércio de explosivos, que são material ou substância que, quando iniciada, sofre decomposição muito rápida em produtos mais estáveis, com grande liberação de calor e desenvolvimento súbito de pressão. A norma de número 20, ela trata sobre a segurança e saúde no trabalho com inflamáveis e combustíveis. Ela determina requisitos mínimos para a gestão de segurança e saúde no trabalho, contra os fatores de riscos de acidentes, provenientes das atividades de extração, produção, armazenamento, transferência, manuseio e manipulação de inflamáveis e líquidos combustíveis. A norma regulamentadora número 21, ela trata sobre os trabalhos a céu aberto. Estabelece que nos trabalhos realizados a céu aberto é obrigatória a existência de abrigos, ainda que rústicos, capazes de proteger os trabalhadores contra intempéries como insolação excessiva, calor, frio, umidades e ventos inconvenientes. Aos trabalhadores que residem no local de trabalho devem ser oferecidos alojamentos que apresentem adequadas condições sanitárias.
A norma regulamentadora número 22, ela trata sobre a segurança e saúde ocupacional na mineração. Ela tem por objetivo disciplinar os preceitos a serem observados na organização e no ambiente de trabalho, de forma a tornar compatível o planejamento e o desenvolvimento da atividade mineira, com a busca permanente da segurança e saúde dos trabalhadores, em minerações subterrâneas, minerações a céu aberto, garimpos, beneficiamentos minerais e na pesquisa mineral. Ela aborda a responsabilidade da empresa e do permissionário da lavra garimpeira, responsabilidades e direitos dos trabalhadores, organização dos locais de trabalho, circulação e transporte de pessoas e materiais, superfície de trabalho, escadas, máquinas e dentre outros. A norma regulamentadora número 23, ela trata sobre a proteção contra incêndios. Todos os empregadores devem adotar medidas de prevenção de incêndios em conformidade com a legislação estadual e normas técnicas aplicáveis. O empregador tem de providenciar informações sobre utilização dos equipamentos de combate ao incêndio, procedimentos para evacuação dos locais de trabalho com segurança e dispositivos de alarme. Os locais de trabalho devem dispor de saídas em número suficiente de modo que aqueles que se encontrem nesses locais possam abandoná-los com rapidez e segurança em caso de emergência. As aberturas, saídas e vias de passagem têm de ser claramente assinaladas por meio de placas ou sinais luminosos, indicando as respectivas direções. A norma regulamentadora número 24, ela trata sobre as condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho. Ela trata das áreas destinadas aos sanitários, que devem atender dimensões mínimas essenciais. Ela aborda o aparelho sanitário, assim como os equipamentos e as peças destinadas ao uso de água para fins higiênicos ou a receber águas servidas. Gabinete sanitário, também denominado de latrina, e o banheiro, que é o conjunto de peças e equipamentos que compõem determinada unidade destinada ao asseio corporal. A norma de número 25 ela aborda os resíduos industriais. A lei define como resíduos industriais aqueles provenientes dos processos industriais, na forma sólida, líquida ou gasosa ou a combinação dessas, e que por suas características físicas, químicas ou microbiológicas não se assemelham aos resíduos domésticos, como por exemplo cinzas, lodos, óleos, materiais alcalinos ou ácidos, escórias, poeiras, borras, substâncias lixiviadas e aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição. A empresa tem de buscar a redução da geração de resíduos por meio da adoção de melhores práticas tecnológicas e organizacionais disponíveis, dando-lhe destino adequado, sendo proibido o lançamento ou a liberação no ambiente de trabalho de quaisquer contaminantes que comprometam a segurança e saúde dos trabalhadores. A norma de número 26, ela trata sobre a sinalização de segurança. Adota cores para a segurança com estabelecimentos ou locais de trabalho, a fim de indicar e advertir acerca dos riscos existentes. As cores utilizadas nos locais de trabalho para identificar os equipamentos de segurança, delimitar áreas, tubulações empregadas para a condução de líquidos e gases e advertir contra riscos, tende a atender ao disposto nas normas técnicas e oficiais. A norma regulamentadora número 28, que trata sobre a fiscalização e penalidades, ela traz o embargo ou interdição quando o agente da inspeção do trabalho constatar situação grave ou iminente risco à saúde ou integridade física do trabalhador, com base em critérios técnicos, deve propor a imediata autoridade regional competente a interdição do estabelecimento, cedor de serviços, máquinas ou equipamentos, ou embargo parcial ou total da obra, determinando medidas a serem adotadas para a correção da situação de risco. Também apresenta os quadros de infrações e multas e seus anexos, conforme classificação e gradação. A norma regulamentadora número 29, da Segurança e Saúde no Trabalho Portuário, regula a proteção obrigatória contra acidentes e doenças profissionais, facilitando os primeiros socorros acidentados, para alcançar as melhores condições possíveis de segurança e saúde aos trabalhadores portuários. Aplica-se aos trabalhadores portuários em operação tanto a bordo como em terra, assim como os que exercem atividades nos portos, organizados em instalações portuárias de uso privativo e retroportuárias situadas dentro ou fora do porto organizado. A norma regulamentadora número 30 trata sobre a segurança e saúde no trabalho aquaviário. Objetiva a proteção e regulamentação das condições de segurança e saúde dos trabalhadores aquaviários. Aplica-se aos trabalhadores de embarcações comerciais de bandeira nacional, bem como às bandeiras estrangeiras, no limite disposto da Convenção da OIT, número 147, normas mínimas para a marinha mercante, utilizadas no transporte de mercadorias ou de passageiros, inclusive nas embarcações de prestação de serviços. A norma número 31 ela trata sobre a segurança e saúde no trabalho na agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e agricultura.
tem por objetivo estabelecer preceitos a serem observados, de forma a tornar compatível o planejamento e o desenvolvimento das atividades da agricultura, pecuária, silvicultura, exploração floresta e aquicultura com a segurança e saúde em meio ambiente de trabalho. Também se aplica a atividades de exploração industrial executadas em ambientes agrários. A norma regulamentadora número 32, ela trata sobre a segurança e saúde no trabalho e serviço de saúde. Estabelece as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e saúde dos trabalhadores e serviços de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral. Estende-se por serviços dessa natureza aqueles prestados em qualquer edificação destinada à assistência à saúde à população, e todas as ações de promoção, recuperação, pesquisa e ensino em saúde, não importando o nível de complexidade. A norma número 32 passa por riscos biológicos, riscos químicos, radiações ionizantes, resíduos, lavanderias, limpeza e conservação, manutenção de máquinas e equipamentos e dentre outros. A norma de número 33, ela trata sobre a segurança e saúde no trabalho em espaços confinados. Tem por objetivo estabelecer os requisitos mínimos para a identificação de espaços confinados e o reconhecimento, avaliação, monitoramento e controle dos riscos existentes, de forma a garantir permanente a segurança e a saúde dos trabalhadores que integram, direto ou indiretamente, nestes locais. A norma regulamentadora número 34, ela fala sobre as condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção, reparação e desmonte naval. Traz os requisitos mínimos e as medidas de proteção à segurança, à saúde e ao meio ambiente de trabalho nas atividades da indústria da construção, reparação e desmonte naval. Considera-se tais atividades aquelas desenvolvidas no âmbito das instalações empregadas para este fim ou nas próprias embarcações e estruturas, tais como navios, barcos, lanças, plataformas fixas ou flutuantes, entre outras. A norma regulamentadora de número 35, ela fala sobre o trabalho em altura. Ela estabelece os requisitos mínimos e as medidas de proteção para o trabalho em altura, englobando o planejamento, a organização e execução de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores envolvidos direto ou indiretamente com tal atividade. Considera-se trabalho em altura todo aquele executado acima de 2 metros do nível inferior, onde haja risco de queda. A norma número 35 se complementa com as normas técnicas oficiais estabelecidas pelos órgãos competentes, e na ausência da omissão dessas, com as normas internacionais aplicáveis. A norma regulamentadora de número 36, ela trata sobre a segurança e saúde no trabalho em empresas de abate e processamento de carnes e derivados. Ela dispõe acerca dos parâmetros mínimos para avaliação, controle e monitoramento dos riscos existentes nas atividades desenvolvidas na indústria de abate e processamento de carnes e derivados voltado ao consumo humano, de forma a garantir permanentemente a segurança, a saúde e a qualidade de vida no trabalho, sem prejuízo do disposto nas demais normas regulamentadoras. Ela regula o mobiliário, esporte de trabalhos, estrados, passarelas, manuseio de produtos, levantamento e transporte de produtos e cargas, recepção de descargas de animais, máquinas, equipamentos e dentre outros. As normas regulamentadoras de número 37, ela trata sobre a segurança e saúde em plataformas de petróleo, determina os requisitos mínimos de segurança, saúde e condições de vivência no trabalho a bordo de plataformas de petróleo em operações nas águas jurisdicionais brasileiras. Ela passa pelas responsabilidades do contratante e da contratada, direitos dos trabalhadores, declaração da instalação marítima, comissionamento, ampliação, modificação, manutenção, reparo, desconstruimento e desmonte e demais atividades. Obrigado a todos que nos acompanharam na apresentação de todos os nossos trabalhos. Muito obrigado!